Olá! Na aula de hoje daremos continuidade ao tópico visto na última aula, as ondas mecânicas, e para aquilo começaremos fazendo uma descrição detalhada das ondas. Vamos imaginar inicialmente que existe uma corda tensionada e uma pessoa numa extremidade da corda facilitando essa tensão. Algumas das características principais é que uma corda possui uma massa determinada e tem um comprimento fixo. Uma corda de tanto comprimento e, portanto, deverá ter uma massa em torno a esse comprimento. Mas sendo uma distribuição contínua de massa e sendo a corda feita do mesmo material, poder-se definir uma propriedade intrínseca a esse elemento. É o que conhece-se como sendo a densidade linear de massa, escrita mediante a letra μ, ou mediante a letra grega minúscula μ, como sendo a razão da massa pelo seu comprimento, tendo unidades de quilograma por metros. Mas quando se faz uma perturbação, quando essa pessoa decide fazer uma perturbação de caráter periódico, ou simplesmente uma, mas por facilidade, por simplicidade, vamos pensar que faz uma perturbação. Desloca-se essa perturbação em torno desse material, essa corda, com uma determinada velocidade denotada por essa seta, nessa direção, ou seja, um vetor velocidade que caracteriza o que está se movimentando, mas não é a corda. O que movimenta-se é uma perturbação. E esta perturbação pode se caracterizar em relação a esse eixo cartesiano. Desloca-se ao longo do eixo X e a sua perturbação faz com que os elementos da corda desloquem-se transversalmente. Nesse caso, na direção do eixo Y, perpendicular ao eixo da propagação. Mas como poder descrever a posição em função do tempo, a posição que deverá ter esse ponto específico que pertence à corda, em relação à sua distância a respeito à perturbação da pessoa e em função do tempo, pois um instante antes não estava nessa mesma configuração, mas como poder descrevê-lo? Para aquilo haverá que determinar o deslocamento transversal desse ponto, mediante uma função que possa ou nos permita caracterizar fisicamente qual será a sua posição transversal em relação ao tempo, mas a sua posição transversal também em função da posição longitudinal que pertence a essa corda. Por isso que será a posição transversal Y em relação à sua posição longitudinal, ao próprio material, respeito do tempo também. Mas fazendo uma magnificação, quais são as causas para que esse fenômeno aconteça, para que essa perturbação se desloque transversalmente e se desloque ao longo da direção X? Para aquilo, mediante uma magnificação muito potente, pode-se observar um elemento infinitesimal de comprimento, um dl, que pertence a essa corda, e esse elemento infinitesimal entre duas posições infinitesimais. Na parte inferior, uma posição x qualquer, mas como é um elemento infinitesimal, está na parte superior a um x mais um diferencial de comprimento, ou um diferencial nessa coordenada x, implicando que existe um diferencial na coordenada transversal, um dy, que denota a diferença de altura entre as duas faces que pertencem a essa corda, ou a essa seção transversal que pertence à corda, onde poder-se denotar a sua inclinação mediante essa variação infinitesimal, dizendo que tangente de θ, e sendo θ um ângulo respeito ao eixo x, como sendo a razão, a tangente de θ como sendo a razão de quanto deslocou-se transversalmente enquanto mudou-se a sua posição longitudinalmente, ou seja, a razão de y com dx, implicando que a função de y, de fato de ser uma função que caracteriza o deslocamento transversal, é uma função que depende de duas variáveis, portanto não poder-se deixar como sendo um diferencial completo. Deverá ser um diferencial parcial para analisar o ponto em um instante específico. Nesse instante específico, qual será a sua variação de posição ou do seu deslocamento transversal em relação à posição longitudinal. Mediante algumas aproximações, e principalmente essa mais rigorosa, uma aproximação de pequenas
de pequenos ângulos, onde essa perturbação não é de 1 km de altura em relação ao comprimento da corda de 100 metros, é uma pequena perturbação que propaga-se ao longo da corda, mas que faz que desloque-se um determinado valor muito menor que as dimensões da própria corda, implicando que a orientação, representada por essa direção, o ângulo θ, possa ser simplificada, nos permita simplificar para o raciocínio. Dessa forma, a tangente que expressa-se como seno pelo cosseno do mesmo ângulo θ, mediante uma expansão de série de Taylor, poder-se dizer que o seno expressa-se como sendo θ para ângulos pequenos, para θ menor que 1 radiano, como sendo θ menos essa razão associada, ou mediante esse coeficiente associado, ou esse termo associado à terceira potência, e o cosseno como sendo a unidade menos uma contribuição quadrática. Mas sendo ângulos muito pequenos, simplesmente poderíamos ficar como sendo θ dividido por 1, desprezando qualquer contribuição quadrática e qualquer contribuição cúbica, ou seja, θ dividido por 1, seja θ, implicando que seja seno de θ a aproximação mais direta para a tangente. Dessa forma, pode-se dizer que tangente é aproximadamente igual a seno de θ se o ângulo θ é muito pequeno. Dessa forma, podemos simplificar um pouco o raciocínio. Por outro lado, existe que a aceleração transversal, de determinar essa função do deslocamento transversal, pode-se definir qual será a sua aceleração, pois esse objeto, esse ponto específico, estava na linha horizontal e, num instante posterior, deslocou-se para cima, apresentando uma mudança de posição, uma mudança de velocidade e, portanto, uma aceleração. E essa aceleração pode-se expressar como sendo a segunda taxa de variação temporal dessa função que descreve o deslocamento transversal, sendo parcial a derivação pelo fato que o deslocamento transversal também dependerá da posição da própria corda, do ponto que pertence à corda. E as forças que agem? Quais são as forças? A força é a tensão, a corda está sob tensão. As tensões que agem sobre cada uma dessas seções, esticando essa corda, pode-se analisar e dizer que, por simplicidade, é a mesma tensão para todos os elementos da corda. Não necessariamente para o caso específico de um violão, a corda do violão está muito mais tensionada próxima ao parafuso que no ponto contrário, ou na extremidade contrária. A tensão transfere-se ao longo de todo o material, mas não a direção. Pode-se dizer que a direção, quando esse elemento infinitesimal de comprimento está na posição x, ou para fazer alusão a essa face, essa inclinação da tensão estará associada a essa posição diferente a essa daqui, mas poderia ser uma diferença infinitesimal. Mas é necessário caracterizá-la pelo fato que apresenta um formato que não é uma linha reta. Essa perturbação transporta-se, desloca-se, e essa curva implicará que a tensão tenha orientações diferentes, por mais que seja o mesmo módulo, mas orientações diferentes em elementos contrários desse elemento desse minúsculo infinitésimo comprimento dessa corda. Se me faço entender, podemos continuar com o raciocínio e finalizando dizendo que esse elemento infinitesimal de comprimento, de ser uma distribuição contínua de massa, abrangerá uma determinada massa infinitesimal, onde essa massa infinitesimal poderá se expressar em função da massa, da densidade linear de massa, e em função desse comprimento infinitesimal. Mas tendo presente essas noções, haverá que analisar a aceleração transversal. Tendo também essa aceleração transversal e com base nessa aproximação tão rigorosa para pequenos ângulos, o diferencial de comprimento para ângulos tão pequenos pode-se dizer que é aproximadamente a diferença de posição ao longo do eixo x para ângulos muito pequenos, nos leva a dizer que tangente de θ é aproximadamente seno de θ para esses ângulos muito menores a 1 radiano, implicando que a tangente de θ, que expressa-se como seno de θ, e a tangente que expressa-se como a razão da altura em relação a x, mas essa razão parcial da posição transversal, nos permita analisar as forças que agem sobre
esse elemento infinitesimal de comprimento. Uma força transversal, principalmente para elevá-lo, aumentar a sua posição, né, que estava ao longo da linha da corda, agora está num ponto superior, ou numa posição superior, experimentando uma força ao longo do eixo transversal, uma força associada a essa primeira contribuição da tensão e sendo positiva, e uma contribuição para baixo, caracterizando-a como sendo negativa, oposta à direção que eleva, que aumenta a sua orientação, a sua posição vertical. Expressa como sendo associada à tangente, ao seno de θ. Seno de θ, onde o ângulo, ou seja, o cateto oposto dessa tensão, onde o ângulo depende da própria posição, seja uma posição infinitesimamente diferente, mas ainda assim depende dessa contribuição infinitésima, ou dessa variação. Dessa forma, pode-se dizer que esse elemento que está entre corchetes é aproximadamente, ou expressa-se, perdão, é equivalente a dizer que a derivada da função tangente em relação, a derivada da função seno em relação a x. Mas como será isso? Porque será em relação a x, mas ao mesmo tempo, para simplificar esse diferencial em relação a x, multiplica-se por um dx na frente. Em outras palavras, a definição de uma derivada. Mas a derivada do seno nos permitiria ter a noção da força que age ao longo do eixo transversal, ao longo do eixo y. Mediante a dinâmica transversal, ou juntando as duas noções, a cinemática com a aceleração, e a força que age transversalmente sobre esse ponto, temos que, mediante a segunda lei de Newton, poder-se dizer que a força transversal, a que age sobre esse elemento minúsculo, que possui uma massa associada ao seu comprimento, aproximadamente o seu comprimento sendo dx, e essa densidade linear de massa, com essa aceleração, satisfará essa equivalência. Mas como poder analisar essa equivalência física? Como poder interpretá-la? Para aquilo podemos simplificar alguns elementos, como por exemplo os diferenciais de comprimento. O diferencial de x, implicando que não tem importância alguma se o elemento infinitesimal é próximo a zero, ou tem algum valor diferente, mas que seja notório, visível aos nossos olhos nus. Implicando que tem-se uma equação diferencial parcial de segunda ordem, onde a função varia em relação a x, da segunda ordem, e a função varia em relação ao tempo, também na segunda ordem, onde há um coeficiente ou há uma constante que está associada com as grandezas físicas que caracterizam a corda, a sua densidade linear de massa e a tensão que a corda experimenta em torno ao seu comprimento, e essa informação que está aqui podemos analisá-la às unidades como sendo a densidade linear de massa, quilogramas por comprimento por metro, e a tensão, que é uma força, ou seja, massa vezes aceleração, newtons, implicando que esse elemento, essa razão, ou esse fracionário, tem unidades de 1 dividido por metro por segundo, todo a segunda potência, sendo velocidade ao quadrado, ou seja, que o que obteve-se anteriormente é a equação de uma onda, a equação que caracteriza o comportamento transversal de todos os pontos da onda em relação à sua posição, que depende da sua posição longitudinal, em relação ao tempo, pois essa perturbação passará de esquerda para a direita e variará em relação ao tempo. Se agora está aqui, depois estará mais próxima ou mais para a direita. Observem muito bem essa equação, uma equação diferencial de segunda ordem na posição e no tempo. E a velocidade, nessa situação específica para uma corda, expressa-se como sendo a razão da raiz quadrada da tensão pelo elemento infinitesimal, pela densidade linear de massa. Nesse caso particular, dependerá de uma informação associada a uma força e dividido por uma informação associada a uma massa, mas não sendo massa diretamente, é a densidade linear de massa. Agora analisemos o que acontece quando há uma perturbação periódica sobre a mesma corda.
Esse padrão repetitivo será associado a todas as posições da própria corda, e se continuarmos a análise para esse ponto particular, observaremos que em instantes posteriores, de ser uma perturbação periódica e harmônica, em instantes posteriores o mesmo ponto apresentará uma posição mínima. Mas o que aconteceria com outro ponto específico, com outro ponto que pertence à corda, que apresenta a mesma configuração espacial a esse inicial? Esse segundo ponto, que esteja a uma determinada distância, mas que apresenta as mesmas configurações, a mesma inclinação, a mesma altura, e que também pertence à própria corda, que esteja distanciado a uma distância, ou que esteja afastado, perdão, a uma distância específica. Essa distância conhece-se como sendo o comprimento da onda, implicando que toda a configuração que esse ponto apresente, a sua altura, a sua velocidade transversal e a sua inclinação, que pertence à corda, seja equivalente a esse outro ponto afastado a um comprimento de onda, ou seja, um padrão repetitivo, um carimbo que repete-se periodicamente, recriando uma função de onda, uma equação, ou seja, uma oscilação. Nesse caso, o deslocamento transversal para esse ponto particular pode-se dizer que será o mesmo por mais que aconteça um tempo após uma perturbação harmônica, um tempo caracterizado onde a mexida da pessoa, da mão da pessoa, retorne a ser a mesma posição após um determinado período t. E observem que a letra T é a mesma letra da tensão, mas nesse caso específico o T faz alusão, T maiúsculo, faz alusão ao tempo em que volta a acontecer a mesma oscilação harmônica. Por outro lado está a configuração espacial, o deslocamento transversal, pois poderia ser esse ponto específico x, mas um ponto a uma distância equivalente a um comprimento de onda. A posição transversal deverá ser a mesma, independente do tempo. Independente do tempo é um padrão repetitivo que nos mostra que uma onda periódica, de fato, é periódica tanto no espaço como no tempo, pois espacialmente há pontos que tornam-se idênticos na sua própria configuração, na velocidade transversal, na sua posição e na inclinação que esse ponto apresente, e no tempo, pois após um determinado lapso específico, ou período, o ponto descerá e retornará até a posição denotada inicialmente. Mas como poder caracterizar essa função que descreve, a função y que descreve a posição transversal? Para aquilo podemos fazer uso do sistema harmônico simples, ou de um sistema muito simplificado com uma única frequência, um determinado período de oscilação, um período determinado que nos permitirá dizer que, em relação ao tempo, o deslocamento transversal poderia ser cíclico e harmônico, mediante uma equação trigonométrica, como sendo cosseno de ômega-t, sendo ômega a frequência angular da oscilação em função do período natural da oscilação ou a perturbação feita por essa pessoa de maneira periódica, caracterizada por esse tempo, e essa função, após um determinado tempo específico, ou período, retornaria a ser a mesma. Mas como mostrar quais seriam as condições para que isso aconteça? Para que isso aconteça, haverá que abrir toda a fase que está por dentro, ou todo o argumento da função cosseno. Nesse caso, tem-se ômega-t vezes ômega-t de período, implicando que esse segundo elemento seja equivalente a 2π radianos, pois as funções trigonométricas são periódicas num período equivalente a 2π radianos, cada vez que finaliza um ciclo de oscilação, implicando que a frequência angular seja expressa como sendo a razão de 2π radianos pelo período. Em outras palavras, o recíproco de período é equivalente à frequência linear, ou simplesmente frequência, o número de ciclos que acontece por um determinado lapso, e essa quantia multiplicada por 2π radianos, fornecendo a informação de frequência angular. Repetindo o mesmo raciocínio para o espaço, tem-se que para o espaço também será repetitivo e uma repetição harmônica ao longo dessa distância específica, o comprimento da onda. Nesse caso particular, após um deslocamento como sendo o comprimento da onda, a
função deverá ser a mesma configuração espacial para um ponto afastado a essa distância lambda, que representa o comprimento de onda. Para mostrar se realmente satisfaz essa condição, abre-se ou distribui-se uma multiplicação, essa constante que não se sabe o que significa, mas que será um fator de escala para transformar comprimento em radianos, e esse fator de escala agindo sobre a posição determinada do elemento que pertence ao do ponto que pertence à onda, e essa constante vezes o comprimento de onda deverá ser equivalente a 2π radianos, implicando que seja uma informação associada ao número de onda. Em outras palavras, quantas ondas cabem em uma determinada distância. É mais ou menos a informação que estaria dizendo essa informação, o número de onda, cujas unidades são radianos por comprimento, ou seja, poderíamos analisá-lo como se fosse o telhado de casa ou telhas de zinco. Telhas de zinco que têm ondulações mais estreitas tem um número de onda maior a ser o telhado da casa, onde a ondulação é mais espaciada e, portanto, tendo um número de onda menor em relação a esse comprimento de onda maior. Implicando que a função de onda, seja independente da posição e do tempo, poderia ser expressa como sendo uma multiplicação, uma contribuição espacial e uma contribuição temporal, e tendo uma amplitude para essa oscilação. E lembrando-lhes que K faz o papel de transformar comprimento em radianos, mas representa fisicamente o número de onda. E ômega tem o papel de transformar tempo em radianos, tendo a noção física da frequência angular da oscilação. Podemos imaginar essa função de onda anterior nesse contexto. Então, a função de onda anterior, no instante inicial, será o cosseno equivalente a 1, ou seja, o seu argumento 0, e em relação a essa variável, a sua posição longitudinal, implicando que no instante inicial a corda apresenta essa configuração, desde a amplitude máxima até um valor da amplitude, o valor mínimo, mas tendo o mesmo módulo da informação, o mesmo deslocamento para baixo, equivalente para cima, que significa a amplitude. Se a frequência angular da oscilação é de 1π radianos por segundo e o comprimento de onda dessa onda, que nesse instante específico de 0 segundos é equivalente a 2 metros, como observa-se, esse máximo, ou esse ponto específico, está afastado a 2 metros de distância desse mesmo ponto que apresenta as mesmas configurações. A seguir, mostrar-se mediante essa animação a frequência vezes o tempo. E essa frequência aumentará, ou essa informação em radianos aumentará à medida que o tempo evolua ou aumente, mostrando-nos que o comportamento da onda é uma oscilação. Ou seja, há pontos que sobem e descem, mas essa informação poderia ser uma tentativa de solução da equação de onda. Seja essa daqui uma onda que permanece fixa, simplesmente está nessa mesma configuração, mas oscila em relação ao tempo, mas não se desloca. Quando lhes digo fixa, é porque não se desloca horizontalmente. Nesse caso particular, podemos dizer que esses dois pontos na mesma configuração, esses dois pontos na parte superior ou esses dois pontos na parte intermediária, entre si há uma distância equivalente a um comprimento de onda. E para caracterizar melhor os pontos que pertencem a essa onda, se diz que o máximo conhece-se como sendo a crista, o mínimo conhece-se como sendo o vale, e o ponto que não apresenta oscilação alguma, não apresenta deslocamento algum em relação à posição de equilíbrio, é o que conhece-se como sendo um nó. Nesse caso, a onda tem vários nós, pontos que não têm oscilação. E satisfazendo a equação de onda, como poder ver que realmente essa solução satisfaz essa equação de onda, que é uma equação diferencial parcial de segunda ordem na posição e do tempo? De fato, não estamos resolvendo a equação diferencial, estamos assumindo algumas condições da oscilação para poder construir a função solução, mas a função que representa as noções físicas. Nesse caso, essa função é a função solução,
cuja segunda derivada parcial em relação à posição tornaria sendo a mesma função vezes uma constante, o número de onda da segunda potência com um sinal negativo. Se se faz a sua derivação em relação ao tempo, a derivação parcial, obtém-se a mesma função vezes uma constante, a sua frequência angular à segunda potência, com esse sinal negativo. Ou seja, que quando substituem-se essas duas derivações parciais na equação de onda, obtém-se que a função poderia ser simplificada. Não tem importância o formato da função, mas o importante é a informação que a função de onda nos permite obter. Ou seja, simplificando a função, obtém-se, sem os sinais negativos também são simplificados, obtém-se que a velocidade da propagação dessa informação da onda será expressa mediante a razão da sua frequência angular pelo número de onda, que expressa-se por extenso a frequência angular e o número de onda, simplificando 2π radianos como sendo a velocidade da propagação da onda, caracterizada mediante esse comprimento de onda e caracterizada mediante a frequência com a qual essa mão mexeu essa corda. Mas o importante é analisar que a velocidade depende dessa informação. Na verdade, para ser mais rigorosos, a velocidade já é imposta, como vimos anteriormente para o caso da corda, como sendo a raiz quadrada da razão da tensão pela densidade linear de massa. Ou seja, que sobre essas condições há uma velocidade de propagação. O que varia será a frequência com a qual essa pessoa mexa essa corda. Se a oscilação da mão é bem rápida, o comprimento de onda será bem baixo, pois a multiplicação do número grande com o número pequeno deverá ser equivalente à velocidade específica ao longo dessa corda. E se a oscilação é bem devagar, o comprimento de onda construído será bem grande. Mas de forma geral, e não simplesmente conformando-nos com essa solução particular, pode-se dizer que a função de onda geral poderá ser uma mistura linear entre todas as funções trigonométricas, como tínhamos visto anteriormente para o caso do oscilador harmônico simples. Ou seja, uma contribuição com cosseno-cosseno, com cosseno-seno mediante esse coeficiente que caracteriza a mistura linear, com seno-cosseno, lembrando-lhes que a contribuição espacial e temporal também varia, e finalizando com esse último coeficiente para seno na parte espacial e para seno na parte temporal. Mas para analisar de todas essas possíveis soluções, faremos uma superposição ou simplesmente uma contribuição de duas com o mesmo peso. Dessas duas, com cosseno-cosseno e seno-seno, com o mesmo peso, implicando que ambos coeficientes sejam iguais, implicando que seja A para ambos elementos, cosseno-cosseno e seno-seno. Dessa forma, mediante uma identidade trigonométrica, poder-se resumir essa escrita tão grande com essa escrita de ângulos ou elementos de fase diferentes, kx ômega t e kx ômega t, como sendo um único cosseno, tendo presente em comum essa amplitude da oscilação, e esse elemento de fase, mediante a diferença dessas duas contribuições, o número de onda vezes a posição e a frequência angular vezes o instante no qual analisa-se a onda. E essa solução geral nos permite, ou essa solução mais geral que a anterior, nos permite analisar a fase interna. Esse elemento, podemos dizer que todos os pontos que pertencem à corda que apresentam a mesma configuração, onde denota-se configuração como sendo altura, velocidade e inclinação, ou seja, todos os elementos que tenham a mesma fase, pois implicando um deslocamento periódico, retornaria a ser o mesmo cosseno. A fase que denota-se como sendo esse elemento na parte interna, ou o argumento da função cosseno. Se analisássemos a fase em relação ao tempo, esses pontos propagariam-se, esses pontos apresentariam sempre a mesma configuração, se há alguma informação que esteja se transportando.
se esteja transportando-se a pontos que apresentem, por mais que transcorra o tempo, apresentem sempre a mesma configuração, ou seja, que a variação da fase em relação ao tempo deverá ser zero, implicando que seja a derivada da posição do ponto específico a ser analisado, como a velocidade, e ômega, simplesmente o coeficiente ou o fator que está multiplicando ao tempo. Dessa forma, denota-se que a velocidade, mais uma vez, expressa-se como a razão do número da frequência angular dividido pelo número de onda, que no final das contas representa a informação por dentro da função de onda, ou seja, que a função de onda nos permite entender quão rápido se desloca essa propagação, qual será a sua frequência de oscilação e qual será o seu comprimento de onda. É o que conhece-se, para esse caso, quando tem velocidade de propagação, uma onda viajante, implicando que também possa ser expressa em relação à sua velocidade da propagação, sendo o elemento em evidência o número de onda, divide-se pelo número de onda, implicando que essa razão seja a própria velocidade, ou seja, que simplesmente reescrevendo a sua fase em relação à sua velocidade, a mesma informação está implícita, mas nesse caso agora deixa-se em evidência, deixa-se explícita, onde está a velocidade dessa onda, que apresenta um número de onda específico. E todas as suas posições e todos os pontos caracterizados por essa variável, e em relação ao tempo, implicaria em tempos e instantes diferentes. Para o caso particular de uma corda, a sua velocidade tem essa razão ou essa expressão. Quanto maior seja a tensão da corda, mais rápido será transportada essa propagação. Quanto mais densa seja a corda, mais difícil ou menos rápida será a propagação dessa perturbação ou dessas perturbações periódicas. Por outro lado, poder-se fazer a escrita da mesma função de onda que caracteriza essa propagação que se desloca com essa rapidez, uma onda viajante, mediante a expressão por extenso do número de onda e da frequência angular. E observaríamos que em evidência poder-se deixar o 2π radianos, ou seja, que 2π radianos é a informação que lhe entra a função cosseno, mas com relação a esse elemento adimensional, pois a posição dividido pelo comprimento de onda tem as mesmas unidades, é uma razão, é um fracionário sem dimensões, e o tempo dividido por tempo também resulta em uma informação sem dimensões, implicando que seja todo o argumento ou toda a fase equivalente a alguma informação em radianos. Essa última escrita é alternativa, pois o mais importante será analisar a velocidade, embora nessa última escrita deixa-se em evidência o período da oscilação. Vamos analisar para a onda viajante essa contribuição, uma contribuição de cosseno-cosseno com a mesma amplitude para seno-seno, para o instante inicial. Lembrando-lhes que o comprimento da onda é de 2 metros, ou seja, 2 metros de distância, a mesma configuração, 2 metros de distância, a mesma configuração, e 2 metros de distância, a mesma configuração, que tem uma frequência angular da oscilação de 1π, ou uma vez π, ou π radianos por segundo. No instante inicial, o elemento associado com seno será zero e, portanto, a contribuição do seno será nula, mas a soma de ambas implicará que seja o formato inicial. À medida que transcorrerá o tempo, observa-se que a contribuição de ambas soluções implica numa onda que se desloca sem variar seu formato. É um carimbo repetitivo, oscilatório, mas que está se deslocando horizontalmente. Como desafio, por 0,2 pontos, deixo-lhes para determinar qual será a velocidade de propagação dessa onda. Por outro lado, se fosse a mesma mistura linear, mas com um coeficiente negativo, não a soma, não a adição, mas sim a subtração, implicaria que a propagação dessa onda que viaja seja no sentido contrário, com a mesma rapidez do caso anterior. Mas observem, quando uma é mínima, a outra também contribui.
Mas se a função de onda descreve os pontos, vamos observar como varia nos pontos em relação ao tempo, em pontos que estejam em posições diferentes à mesma onda. Em relação ao tempo, pode observar que um ponto branco com branco, a uma distância de 2 metros, equivalente ao comprimento de onda, está em fase, implicando que tem a mesma fase, com o ponto branco na posição 0. Mas os demais pontos oscilam em relação à sua posição x, uma oscilação harmônica, pelo fato de ser uma perturbação harmônica sobre a própria corda. E para aquilo vamos pôr em prática o exercício, as noções vistas anteriormente, mediante esse exercício número 1. Diz que uma pessoa deverá observar que na entrada de um estaleiro, nessa representação, nessa imagem, um lugar onde entram os barcos, há ondas sinusoidais que entram a esse, contabilizando essa pessoa nessa entrada 42 crestas de onda no lapso de 1 minuto. Estima que a distância entre crestas é de 3 metros. Determinar a expressão que represente a altura das ondas que estão entrando nesse estaleiro. A frequência é a primeira informação que obtém-se, a primeira informação contabilizada ao longo desse lapso de 1 minuto. Quais são os eventos? Os eventos são as cristas, 42 cristas no lapso de 1 minuto, ou no lapso equivalente a 60 segundos, apresentando uma frequência da oscilação de 7 décimos de unidades Hertz, ou simplesmente 7 décimos de 1 por segundo, que conhecem-se formalmente como sendo Hertz. O comprimento de onda é a informação estimada, mas vamos supor que é válida, 3 metros de comprimento entre cristas e cristas, a distância entre pontos da mesma fase que pertencem à mesma onda. A sua frequência angular será a informação anterior vezes 2π, implicando que possa ser expressa como sendo 7π radianos ou 7 quintos de π radianos, em unidades de radianos por segundo. O número de onda, conhecendo o comprimento da onda, pode-se expressar como sendo 2/3 de π em radianos por metro, implicando que a velocidade da propagação da onda seja a razão entre a sua frequência angular pelo seu número de onda, mas também seja equivalente à multiplicação do seu comprimento de onda vezes a sua frequência, implicando que a velocidade seja equivalente de 2,1 metros por segundo. Não é uma onda super rápida, mas é uma onda que propaga-se dentro desse estaleiro. E a função de onda? Não tem informação alguma, ou não foi fornecida informação alguma referente à amplitude da oscilação. O ponto máximo e o ponto mínimo, quais serão, não se sabe. Portanto, pode-se deixar para qualquer amplitude A da oscilação, implicando que a função que caracteriza essa onda pode se expressar em relação ao seu número de onda, na posição x, a sua frequência angular no instante t, ou, deixando em evidência o número de onda, conhecendo a posição de um determinado ponto dentro desse estaleiro, com a velocidade da propagação em um determinado instante. Poder-se determinar a configuração desse ponto, qual será a sua velocidade, qual será o seu deslocamento transversal. É a informação que tem-se mediante o conhecimento da função de onda. Mas não são as únicas classes de onda que poder-se criar. Como tínhamos visto anteriormente, há uma onda que transporta-se ou desloca-se na mesma direção, na qual acontece essa perturbação ou essa oscilação. É uma onda que se desloca ao longo do seu próprio comprimento. É uma onda que se conhece como sendo que se desloca ao longo do comprimento do material, não o comprimento da onda. A onda não tem comprimento, que se desloca ao longo do comprimento do material. É uma onda conhecida como uma onda longitudinal. Para o caso específico de uma mola, é uma mexida periódica e é uma oscilação que desloca-se de esquerda para a direita, fazendo uma compressão entre as espiras, mas uma abertura entre as espiras. Como observa-se justamente nessa imagem,
como observaria-se se pudéssemos ver, detalhar o ar. O ar, as moléculas de ar comprimem-se e o que recebemos ou que sentimos mediante nosso sentido da audição é uma pressão que estimula o tímpano. E esse tímpano transmite essa informação para nossos receptáculos auditivos. Mas essa propagação é de pressão. O som é uma pressão que se transporta pelo ar e necessita um meio para transportar-se. Se esse ar não existe, portanto, o som, a perturbação criada por esse alto-falante não será transportada e não será escutada, menos ouvida por as pessoas. E para aquilo imaginemos no caso de um sólido, embora seja mais geral que o ar, mas o sólido nos leva bastante riqueza no raciocínio. Um sólido que é uma barra sólida, que tem um determinado comprimento L, que tem uma massa específica, uma massa M maiúscula, e tem uma área transversal denotada pela letra A maiúscula. E sendo a massa distribuída homogeneamente em torno desse comprimento, poder-se dizer que há uma densidade volumétrica de massa, como sendo a razão da massa pelo volume, ou seja, o comprimento e a área transversal, unidades de quilogramas por metro cúbico. Mas quando há uma perturbação com um martelo, uma pessoa chega e bate periodicamente um movimento harmônico simples, ou pelo menos periodicamente, uma das extremidades dessa barra. Essa propagação cria-se e perturba o meio circundante, o meio próximo à própria barra, e propaga-se, perturbando os outros elementos e propagaria-se até a extremidade contrária. Mas como poder caracterizar essa perturbação? Para aquilo comecemos com um elemento infinitesimal de comprimento, da mesma área transversal, e ao longo dessa direção x, entre esses dois limites, onde é um elemento infinitesimal de comprimento de x, implicando que uma face esteja na posição x e outra na posição x, mas o infinitésimo de comprimento. E a força que age, uma força ao longo do próprio material, uma força que poderá ter módulo, mas é a mesma direção, módulo diferente, mas mantendo sempre a mesma direção, implicando que esse elemento sólido, num instante inicial, tenha essas dimensões, mas num instante posterior, varie como consequência de ter uma maior intensidade da força numa extremidade em relação à outra, apresentando uma deformação caracterizada mediante essa grandeza física denotada como sendo Z. Essa deformação para o ponto X, ou para a posição X, e essa deformação diferente para a posição X, mas esse diferencial. E há que caracterizar essa deformação, pois não foi homogênea, e com base nessa deformação tem-se regiões de compressão e regiões de baixa compressão, ou de descompressão. Como poder caracterizar essa posição desse ponto específico, ou dessa face específica, dessa propagação longitudinal? Qual seria essa função que nos permita caracterizar a mudança, o seu deslocamento e a sua deformação longitudinal em relação ao tempo desse ponto particular na posição x? Para aquilo começaremos definindo o esforço. Em física, o esforço é a razão da força transversal ou na força perpendicular por unidade de área, representada pela letra minúscula sigma do alfabeto grego, e cujas unidades são newtons por metro quadrado, implicando que seja toda a força que age sobre a área transversal. Independente, a força não age sobre um ponto, mas a força age coletivamente sobre a área. E dessa forma expressa-se essa razão como sendo o esforço que levou a esse objeto à sua deformação. Mas a força total, pois esse objeto deslocou-se horizontalmente, será a contribuição entre as forças, uma força a favor e uma força e contra, implicando que haja uma deformação, mas uma força no sentido contrário e representada mediante posições diferentes. O seu módulo dependerá das diferentes posições.
Mas dessa forma tem-se, mediante o esforço, que será muito mais rigoroso expressá-lo, pois age sobre toda a área transversal, a força expressa-se mediante a área pelo esforço na posição x mais dx, e a contribuição na face contrária, implicando esse negativo que seja menos intensa que a força que agiu sobre a face da direita. E dessa forma tem-se que esse elemento entre corchetes poder se expressar como sendo a diferenciação do esforço em relação à posição x, de forma parcial pelo fato que a deformação também depende do tempo. Então, essa propagação da mola desloca-se, mas ao mesmo tempo, ou mesmo em instantes diferentes, está em posições diferentes a região de compressão. Por outro lado, mediante a cinemática, tem-se a aceleração. Dessa forma, com a aceleração, se diz que será a deformação ou a taxa de variação da deformação à segunda potência, ou especificamente a segunda variação temporal da deformação. Para me fazer entender, conhecendo essa deformação, poder-se determinar qual será a sua mudança de posição, qual será a sua mudança de velocidade e qual será, como consequência, a aceleração que esse objeto, que essa face apresentou. Mediante a segunda lei de Newton, ambas noções, tanto a força como a aceleração, poderiam ser juntadas para dizer que o somatório de todas as forças pode se expressar como sendo essa informação equivalente à massa infinitesimal desse objeto de comprimento dx, que pertence à barra sólida, que tem uma densidade volumétrica de massa, que tem uma área transversal e que tem um comprimento infinitesimal, abrangindo um volume infinitesimal e possuindo uma massa infinitesimal. Pode-se simplificar dessa última equivalência algumas noções implicando que seja independente do tamanho da área transversal e do comprimento infinitesimal no qual realizou-se a descrição anterior. Fora dessas informações físicas, tem-se essa equivalência, ou seja, a deformação, a sua taxa de variação em relação à posição, associada com a aceleração desses pontos, quando deformam-se, mediante a sua densidade linear de massa. Mas essa equação diferencial ainda resulta difícil de resolvê-la, pois são duas funções diferentes. Para aquilo, podemos fazer uso da seguinte noção: a deformação, que significa a mudança relativa do comprimento do elemento do material. E para aquilo tem-se a noção ou tem-se a ideia de poder relacionar o esforço com a deformação, como poderlos relacioná-los para esse objeto deformável, mas que recupera seu formato. Define-se a deformação mediante a letra minúscula epsilon, a letra grega epsilon minúscula, como sendo a variação da posição relativa entre as faces em relação ao comprimento relativo que possui. Em outras palavras, uma derivação. De forma física, será a noção anterior, uma variação relativa em relação ao comprimento que possui, seja um comprimento infinitesimal. Mas fisicamente também pode se expressar como sendo a variação da posição em relação, a variação da deformação em relação a essa posição que pertence a essa face da esquerda ou essa face da direita, implicando que as deformações, se são elásticas, poder-se relacionar mediante uma informação que caracterize a rigidez desses objetos, que lhes permita recuperar o seu formato original, sempre quando sejam elásticas, que é a mesma noção, recuperar o seu formato original. Nesse caso, o esforço será proporcional à deformação mediante essa constante, e essa constante própria de cada um dos materiais é o que conhece-se como módulo de Young, sendo uma constante que caracteriza a rigidez do material frente às deformações, implicando que a variação em relação à posição, poder-se dizer que essa equivalência anterior será essa outra equivalência, ou seja, a variação do esforço em relação à posição e respeito
ou em função da variação da deformação em relação à posição. Mas para que se faz isso? Pois justamente tínhamos escrito anteriormente que, mediante a segunda lei de Newton, há essa equação diferencial parcial dificilíssima de resolver, a menos que exista uma relação do esforço e da deformação. Nesse caso, a relação está associada com a deformação, onde a sua taxa de variação em relação a x, a sua posição, implicaria o conhecimento desse elemento da esquerda, a variação parcial do esforço em relação à posição. E tendo essa informação dentro dessa derivada parcial, implicará que seja uma derivada parcial de segundo grau, ou uma derivada segunda parcial, para a esquerda da posição desse objeto que deformou-se em relação à sua posição relativa, ou à sua posição que pertence a essa barra, e num instante específico. Dessa forma, obtém-se uma equação de onda, onde a função z, que denota a posição desses objetos que pertencem à barra em relação à sua posição e em relação ao tempo, expressa-se também como sendo essa velocidade e denotando essa equação de onda. Qual será essa função que caracterize essa equação de onda, que seja a solução dessa equação de onda, que é idêntica ao caso anterior, mas somente que a letra agora é diferente, seja z para o deslocamento longitudinal e seja y para o deslocamento transversal, aonde a velocidade da propagação sobre a barra dessa perturbação dependerá diretamente da rigidez da barra e será dependente inversamente proporcional à densidade da própria barra. Quanto mais densa seja, menos veloz será, mas quanto mais rígida esteja, mais rápido será a propagação dessa perturbação. Mas analisando as unidades dessa velocidade, será que é a velocidade? Com base nas unidades, tem-se o módulo de Joule é newtons por metro, pois implicando que a deformação é a mudança de posição relativa em relação ao seu comprimento, ou seja, comprimento por comprimento não tem unidades. A deformação não tem unidades, mas o módulo de Joule tem as mesmas unidades do esforço, implicando que seja newtons por área, metros quadrados, e a densidade de quilogramas por metro cúbico. Nesse caso, a velocidade possuirá unidades de velocidade específica de comprimentos por tempo. E para retomar a análise, teria-se que esse batimento do martelo faz com que cada ponto específico esteja numa compressão em um determinado instante, mas em uma descompressão num instante diferente, oscilando em relação a um ponto médio. Com base nessas informações, continuaremos com o exercício número 2, que é determinar a velocidade de propagação da onda longitudinal sobre uma barra de aço, cuja densidade é essa grandeza gigantesca de 7,9 vezes 10 à terceira potência kg por metro cúbico e possui um módulo de Joule equivalente a 2 vezes 10 à 11ª potência newtons por metro quadrado. A velocidade em relação ao raciocínio anterior, substituindo os valores, implicará que seja uma velocidade gigantesca, 5.031,5 metros por segundo. Mas por que essa velocidade tão grande? Podemos compará-la com outros elementos ou com outras substâncias, como o caso do vidro, uma velocidade maior, como o caso do alumínio, com uma velocidade maior também. A glicerina, a água, o hélio, o ar, velocidades menores. Mas por que acontece que nos sólidos a velocidade da propagação da onda mecânica seja maior em relação aos líquidos e aos gases? Podemos observar essa animação, onde um sólido é uma estrutura tão estreita molecularmente que a propagação transfere-se super rápido. O líquido tem mais liberdade, movimenta-se, não tem formato definido, implicando que essa propagação em todos os elementos vizinhos dessas moléculas que compõem o líquido
seja rápida, mas não tão rápido, pela sua maior distância entre os elementos que constituem esse líquido. E um gás está tão afastado entre si que a propagação demora-se em ser transferida. Como observa-se nesse vídeo, um sólido bastante rígido, um líquido tem movimento, tem liberdade as moléculas de movimentar-se, e a velocidade de propagação é um pouco mais devagar, e o gás até agora está finalizando, chegando ao canto contrário. Há muito espaço entre as moléculas do gás em relação ao do líquido e em relação à rede cristalina que caracteriza esse sólido. A dependência da velocidade no meio. Para concluir a aula de hoje, podemos dizer que a velocidade da onda dependerá diretamente de um fator de força restauradora pelo fator de massa. Seja para o caso de uma onda transversal de uma corda, o fator de força restauradora, a tensão, a corda que age para esticar essa força, e ao fator de massa, a sua densidade linear de massa. E para o caso de uma barra, uma onda longitudinal, esse fator de força é o módulo de Ohm, que é equivalente em unidades ao esforço, ou seja, força por unidade de área, e o fator de massa é a densidade volumétrica de massa, que são quilogramas por metro cúbico. E com base nessa explicação, terminamos a aula de hoje e nos vemos numa próxima.